Vamos orar para a gente começar. Pai querido, nós te adoramos, te exaltamos, porque tu és o nosso Deus, Senhor das nossas vidas. Nós rendemos a ti glória acerca do teu reino, da tua vontade, do teu querer, de ti, Senhor. Eu te peço que esse momento seja um momento precioso para nós. Estamos aqui. Continua conosco, alcança os nossos corações e entender mais de ti. Assim nós oramos gratos a ti por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, deixa eu só fazer uma introdução para o pastor começar aqui com a gente. Primeiro eu quero dizer que o senhor é muito bem-vindo. Esse pastor, ele é o pastor na igreja dos meus dois outros irmãos. Igreja Rio, mas somos todos de um reino só. E nós vamos conversar hoje sobre o primeiro capítulo, praticamente, do livro, do e-book, e que Deus me direcionou realmente a falar sobre o nosso piloto. E no começo, quando eu comecei a escrever, eu disse, meu Deus, eu vou assim, papum, e o Senhor disse, papum, porque a gente está chegando no fim do tempo, e as pessoas têm que saber de cara quem é que dirige as suas vidas. E me veio realmente o nome do pastor ao coração. Ele é formado em teologia, em administração, somente assim, há 30 anos, né, pastor? Veio da Assembleia de Deus e hoje está na Igreja Rio. Então, ele tem uma bagagemzinha aí para compartilhar conosco. E eu queria saber do senhor, pastor, que o senhor começasse, assim, falando um pouco como é que foi a sua vida, como se Jesus sempre foi o centro, se Jesus sempre foi aquele que comandou e foi o seu comandante, o seu piloto no seu avião. Como é que foi? Me conta aí a sua caminhada. Essa pergunta é bem fazer. Eu nasci num lar evangélico, graças a Deus, mas eu me converti na adolescência, eu realmente me converti na adolescência. E desde lá, eu entreguei minha vida a Jesus, hein? E sempre pedi que Deus me dirigisse. E eu já passei por várias situações que exigiram realmente essa disponibilidade para Deus, né? Eu lembro que muitas vezes eu tinha que tomar decisões, e as decisões eram bem claras na minha vida com relação ao que eu queria e aquilo que Deus queria. Eu acredito que Deus, ele não divide esse negócio, esse controle, essa direção. Ou ele tem, ou ele não tem. E esse talvez seja um dos problemas que todos os cristãos enfrentam em algum momento da vida. Se Deus realmente está no controle ou se ele não está no controle. E eu desde cedo, tive que me deparar com várias questões relacionadas a isso. Geralmente eu costumo sempre pedir a Deus direção para todas as de saber se realmente aquilo que eu estava fazendo era a vontade de Deus. E muitas vezes eu fui contrariado. O que eu queria era antagônico ao que Deus queria. O que eu achava que era certo, o que eu achava que era daquilo que Deus queria. Isso me deixou muitas vezes em situações extremamente de dependência de Deus. E vir para cá foi um grande desafio. Foi um desafio que, na época,
eu tive que decidir, né, se eu faria a vontade de Deus ou se eu faria a minha vontade. Esse ano são 19 anos que a gente está morando aqui, completa 19 anos. Eu ia ser ordenado a pastor no Rio. Em novembro do ano que eu vim morar aqui. Eu vim em setembro. E até nisso, Deus, ele quer o controle, porque às vezes a gente acredita que a gente está fazendo a vontade de Deus, está na igreja, e Deus, de certa forma, estava me provando naquele momento para que eu decidisse se eu ia obedecê-lo e deixar ele controlar a minha vida ou se eu queria controlar a minha vida. Ministerialmente, meu sonho estava a minha infância, minha adolescência, minha juventude todinha na igreja que eu casei com a minha esposa, mas Deus não queria, Deus tinha outro propósito. Mas esse é um grande desafio, a gente obedecer a Deus, né? O mundo está preparado para isso, nem todo mundo está disposto a ceder à vontade de Deus, a se envolver na vontade de Deus de maneira voluntária. Requer uma renúncia, é o que Jesus diz, né? Se você quiser ser meu discípulo, negue-te a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Acho que essa parte de negar-se a si mesmo é exatamente quando a gente entrega o controle na mão dele e deixa ele fazer a vontade dele. E graças a Deus eu sempre vivi na vontade de Deus, eu sempre deixei ele controlar a minha vida. É claro que eu nunca fui perfeito, não sou perfeito, de vez em quando eu erro, e isso é ruim quando a gente erra, porque quando a gente erra é como se a gente quisesse tirar o controle da mão dele, né? E por algum momento a gente quer segurar e quer fazer a nossa vontade, mas ele está sempre dizendo, não, você já entregou, agora sou eu que dirijo. Impressionante como... Tá conseguindo me ouvir? Estou. O senhor está me ouvindo? Tô ouvindo bem. Tá. Então, eu estou dizendo, é porque é impressionante como muitas vezes Jesus como Senhor, tem Jesus como realmente o Salvador, creem em Jesus, mas quando a gente vai para a prática é bem diferente do que se fala. E quando eu fui escrever esse livro, o Senhor me deu realmente uma analogia muito próxima com um plano de voo. Isso, você entra num avião sem saber quem é o piloto. Você entra no avião sem saber quem é o piloto. Você acredita que o piloto está capacitado para fazer aquele voo e você realmente entra. E por que é que tantas vezes as pessoas falam que creem no meu filho e não querem que ele fique lá como piloto, né? Então, realmente, isso é uma contradição. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, é um tema que tem sido assim, até bem polêmico, qual a diferença, né, pastor, o senhor falou aí sobre renúncia, as pessoas acham que porque Jesus fez de graça, é de graça a vida com ele. Quando a gente vai para uma viagem, a gente paga um preço, não paga? A gente paga em ticket. E aquele piloto, ele tem ali a nossa vida sob controle. E as pessoas, quando estão com Jesus, não quer pagar um preço. Hoje é vendido um evangelho tão barato, não é, pastor? Uma graça. Isso procede, isso não procede, né? Eu acredito que muito do que acontece nessas experiências que nós temos e que todo cristão ele tem, é que ele não para pensar nessa questão do ser. De que
existe como se a vida dela fossem vários compartimentos. Imagina um armário, uma cômoda com várias gavetas. E as pessoas têm ali as gavetas dos sentimentos, as gavetas do trabalho, a gaveta do... escolhesse algumas gavetas e dissesse assim para Jesus: Jesus, toma aqui, essa gaveta é tua. Saber o que eu estou fazendo, eu quero de alguma forma manter a minha e não existe com Deus uma relação de autonomia. Não existe. A relação com Deus é uma relação de dependência completa. E aí o que acontece? O que você... Aquele piloto do avião, ele está passando por uma fase ruim na vida dele, você está feliz, você não sabe se já aconteceu algum acidente com ele. A gente não sabe. Existem normas, existem regras que está fiscalizando a atividade daquele piloto, mas a gente não sabe, a gente não conhece, mas a nossa vida está na... É só quando ele aterrissar agora. E essa analogia é muito preciosa, é muito rica, e você foi muito feliz fazendo essa analogia, porque na vida da gente, com Jesus, é a mesma coisa. Não dá para você entrar e dizer assim: não, Jesus, agora eu não quero mais, agora eu vou descer, dar meia volta, deixa eu pular. Não existe essa... E esse é o preço de ser discípulo de Jesus, é o preço de você renunciar à sua própria vontade. Acontece uma coisa muito interessante com a gente. Algumas vezes a nossa vontade, ela é antagônica, ela é contrária à vontade de Deus. E aí a gente fica feliz da vida, né? Porque Deus acaba ver essa verdade quando a vontade de Deus é antagônica à nossa, mas pode ser antagônica, pode ser contrária ao que eu quero, mas ela é boa, perfeita e agradável. Assim como o piloto que está no avião, ele sabe qual é o melhor, ele sabe conduzir a aeronave, ele foi preparado para isso, ele estudou para isso, ele tem preparo técnico, ele tem credenciais do piloto. A gente não pede, a gente não duvida, a gente não questiona o piloto, a gente não chama o piloto e diz: olha, vem cá, eu quero o teu currículo, me dá teu currículo aqui para eu analisar se eu vou ou não com você. A gente não faz isso. E muitas vezes a gente quer fazer isso com Jesus. A gente quer dizer para Jesus: não, não vai por aqui não, Jesus. De Deus, porque ninguém quer ser submisso, as pessoas querem Jesus como Salvador. E eu achei interessante que você fala isso também no livro. Quando as coisas estão ruins na nossa vida, a gente corre para Jesus e diz: vem Jesus, assume o controle. Jesus não está controlando nada, porque ele não quer metade, ele não quer uma... Ou ele faz, ou ele não faz. Ou ele é o Senhor da nossa vida, ou ele não é. Ele não tem meio termo, né? Com Jesus. Não existe uma parceria. Não, você vai controlar um pouco e eu vou controlar outro pouco. Não, com Jesus não é assim. Esse é o preço a se pagar. Renunciar a si mesmo, né?
crucificar a sua vontade, crucificar as suas paixões, crucificar o seu eu na cruz do Calvário, deixar na cruz do Calvário o velho homem, a natureza antiga que dominava, que controlava a gente, que dirigia a nossa vida, e nos submetermos à vontade dele, né? Esse é o preço, esse é o provações da vida, né? Quando a gente está passando por várias provações é que a gente aprende a entregar esse controle. Exatamente. E assim, o bem importante é que eu até escrevo lá também dizendo que é uma coisa que é dinâmica, não é? Não é assim, a gente entrega a vida para Jesus uma vez e eu comecei a entender que nós estamos numa viagem de volta para casa. E essa viagem de volta para casa, ela tem um propósito, ela precisa ser dinâmica todos os dias. Na minha célula eu falo muito, quem é da célula sempre escuta. Hormônio não se converte, sentimento não se converte, tem que ser crucificado todo dia. E nesse todo dia que a gente vai ter essa dependência, né, pastor? É o tempo todo e todo o tempo, porque a nossa natureza humana, ela ainda está sujeita a algumas tentações, ela ainda está sujeita ao pecado no sentido não de escravidão, mas no sentido de tentação. E nós queremos o tempo todo, de alguma forma, fazer. Autojustificação, ter esse prazer que o homem tem quando ele realiza alguma coisa. E na relação com Deus a gente também tem isso. A gente também tem essa vontade que ela ainda não está morta, ela ainda está viva, ela ainda reina. Paulo vai dizer que existe uma luta ali constante. Então, se não for todo dia, se não for todo momento, não é sempre dizer isso, né? Que é um dia de cada vez, a gente vive um dia de cada vez, é uma luta de cada vez, mas a gente sempre está em luta. Por isso que Paulo compara a gente com o soldado. O soldado, ele tem uma missão, ele tem que estar pronto o tempo todo, porque ele não sabe quando ele vai entrar em conflito, quando ele vai entrar em batalha. Então, o treinamento é constante na vida do crente também, a gente está em luta o tempo todo. Não tenha um dia sequer que eu não seja confrontado com a palavra de Deus. Todos os dias eu leio a palavra, e a palavra, ela me confronta, ou seja, há algo que eu preciso mudar, há algo que eu preciso render a Deus. É sempre assim, por causa desse dinamismo da nossa vida. A nossa vida, ela não para, a gente não está morto, a gente está vivo, a gente está o tempo todo sentindo pela tentação, a gente está o tempo todo experimentando outras experiências, né? A gente não é o mesmo, a gente está sempre sofrendo essas modificações. E tem você vai sair do rio e na próxima vez você vai entrar em outro rio e você será outra pessoa. Somos essa mudança. Se a gente olhar para o nosso passado, a gente vai às vezes refletir, caramba, eu era assim, eu fazia isso, eu pensava desse jeito, hoje eu sou completamente diferente. A cada dia que passa, Deus nos leva para mais próximos dele e a gente vai mudando, a gente vai passando por esse processo de aperfeiçoamento. É a nossa vida, são as nossas emoções, são os nossos sentimentos, são os nossos desejos, são as nossas convicções. E a cada dia Deus vai fazendo isso. A cada dia esse dinamismo da palavra de Deus na nossa vida, agindo na nossa vida, que faz isso. A Bíblia diz, né, que o espírito das juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração do homem. Está lá em Hebreus, ou seja, essa palavra poderosa,
ela vem de encontro às nossas necessidades diariamente, porque ela é viva e eficaz. Ela foi eficaz ontem, ela é eficaz hoje, ela será eficaz amanhã, todos os dias. Amém. Isso mesmo. Eu acho que o senhor falou algo assim fundamental para o tempo de hoje, que é cada dia o seu mal, cada dia vivendo um dia por vez. Quando entramos que vai ter alguma intercorrência, que vai ter algum problema, não é assim, a gente entra pensando no destino final. Então, a nossa vida, ela precisa estar pautada que há um destino final, que há um destino no meio do caminho. Se houver intercorrência, o piloto é competente suficientemente para nos guiar para as medidas que forem necessárias. Nós não precisamos estar nos angustiando. O processo de confiança em Jesus é isso que, assim, eu tenho aprendido muito. Nós cremos em Jesus, mas o processo de confiança, ele é um relacionamento. Ele vai acontecendo, ele vai aumentando à medida que nós nos relacionamos com essa palavra, que a palavra é viva, é Jesus, e Jesus é a palavra. Então, ninguém confia do nada a 100%. Você vai confiando na medida que você vai se relacionando. E quando você entra no avião, é bem assim, né? Se acontecer alguma coisa, então por que é que quando Jesus manda a gente fazer, a gente não obedece? Não é, pastor? E vive angustiado, sem saber como é o dia, que dia vai ser, e o problema de lá da frente, a gente nem sabe, né? Se Jesus voltar antes, a gente nem sabe como é que vai ser. Então, assim, isso é algo que eu tenho aprendido muito e tem sido libertador, saber que existe uma graça cada dia. E eu costumo dizer assim, eu acredito assim, que quando a gente se converte, a gente recebe um armário com todos os potes disponíveis. Mas a gente não vai acessar tudo de uma vez. O relacionamento com Jesus vai fazer, se ele for o meu piloto, vai dizer, filha, hoje você precisa daquele pote que está na terceira prateleira, no canto esquerdo, você vai lá e pega. Para ser pai. Assim, pastor, a gente recebe tudo na cruz, mas a gente vivencia a cruz diariamente, né? No relacionamento. Eu creio por aí, se eu concordo, se eu discordo. Eu acho que é assim, às vezes, isso a gente se vê muito nos problemas da vida, né? Porque cada problema, cada dia é um problema diferente, é uma luta diferente, é uma dificuldade diferente. Jesus disse e fala, pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Enfim, existe uma preocupação do crente muito com o futuro, mas a gente não... O crente deveria ser a pessoa menos preocupado com o futuro, porque a gente já sabe o final da história. A gente já conhece o final da história. É interessante quando às vezes você está assistindo um filme ou quando você está lendo um livro, que você fica ansioso para chegar no filme. E aí você corre... Porque não era aquilo que a gente esperava. Era o desenho, nós tá travando achamos... Você tá me... Tô te ouvindo. Tá cortando a minha mensagem? Tá travando. Eu acho que tá travando. A internet. Deixa eu ver aqui minha internet. Travou. Pronto, tá travando, tá cortando. O senhor repete um pouquinho o que o senhor falou, que é o final do livro. A minha tá travando pro senhor? Não, agora não. O que acontece? Muitas vezes a gente lê um livro na expectativa de chegar logo. Pronto, repita, acho que melhorou. A gente lê um livro na expectativa de
Sim. Esperava. Não é o final que a gente queria. A gente tem uma, uma decepção muito grande, porque a gente idealiza um final e não é esse final. Por que a gente não deve viver ansiosamente, com ansiedade no nosso dia? Porque a gente conhece a história do final da nossa vida. Os únicos, a única religião do mundo que permite isso é o cristianismo, porque Jesus diz como é que tudo vai terminar, né? Bondade e misericórdia, é o que o salmista diz lá. Bondade e misericórdia seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, nós sabemos o fim da história desde o começo. Então, para que ansiedade se a gente não vai mudar o final? O final é glorioso. Que não chegou ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Veja que coisa gloriosa. O final é maravilhoso. Então, o problema que a gente enfrenta hoje, a luta que a gente enfrenta hoje, é de bênção, é com Jesus. Só que as pessoas não pensam nisso, elas só pensam na vida agora, no que a gente está vivendo agora, nesse momento, no que vai acontecer amanhã, no que vai acontecer depois da manhã, no problema, e a gente a condenação por causa do pecado. Jesus já resolveu esse problema. E aí a gente tem essa garantia, mas a gente não vive, né? Muitos de nós, muitos crentes não vivem com essa certeza, com essa convicção. Esse é um grande problema. Deus colocou a gente aqui com um propósito, porque do mesmo jeito que o final é glorioso, Ele quer que nós possível. E nesse capítulo eu também falo sobre o processo de santificação, né? Que é o que você estava falando no começo, da renúncia, né? Existe um propósito de estarmos aqui, estamos voltando para casa, mas não pode chegar em casa de qualquer forma. Existe um processo. E sobre essa questão da santificação, pastor, o que é que o senhor me fala? Quais os pontos que têm sido mais legais? É interessante, você falou uma coisa aí interessante, essa questão de estar voltando. Uma vez a gente foi fazer uma viagem, eu era adolescente ainda, com o pessoal da igreja. A gente foi fazer uma viagem com o departamento de adolescente lá da igreja e tal, e deu tudo errado nessa viagem. Olha, foi terrível, uma viagem terrível. Acho que foi a pior viagem que eu fiz com. Estava lá era voltar para casa. Porque o local que a gente desagradável, foi constrangedor, foi ruim, foi muito ruim a viagem. E terminou lá, e quando a gente ruim, não estava andando bem o ônibus, e eu lembro que minha mãe estava assim, meu filho, nós estamos indo para casa. Vale a pena
perseverar. Aguenta mais um pouquinho que a gente vai chegar em casa. Vale a pena lutar para viver uma vida de santidade diante de Deus. O nosso destino é certo, é garantido. O nosso destino, assim como num voo, né, que ainda pode existir a possibilidade. Existe essa possibilidade, mas geralmente você entra e já sabe para onde vai. O nosso destino já está garantido. O nosso destino já é pena viver uma vida de santidade, mantendo-se fiel a Deus, mantendo-se fiel à palavra, mantendo-se e o que há de vir virá e não tardará, ou seja, Jesus em breve virá, né? Essa porque senão a gente está se enganando, a gente está vivendo uma vida de engano. Por que ser santo? Porque, inclusive, foi até uma pregação, quem quiser assistir aí, tem lá no YouTube da igreja, e tem uma pregação que a gente fala sobre isso. Por que a santificação? Ninguém verá o Senhor. Existem duas interpretações que a gente precisa entender sobre esse texto. A primeira é: Deus é visto na nossa vida através da santificação. Ou seja, nós santos, nós refletimos a imagem de Deus. A santificação reflete a imagem de Deus, porque Deus é santo. A gente encontra com o nosso Deus, porque Ele é santo. E por isso nós precisamos caminhar em santificação, em santidade, porque assim Deus é visto na nossa vida, é conhecido a Ele. Então, eu costumo dizer para as pessoas, né, que as pessoas querem ver as coisas de Deus acontecendo, querem viver coisas extraordinárias de Deus, mas não vivem as coisas ordinárias, não buscam a santificação. Isso é ordinário para todo crente. Todo crente tem que viver assim. Isso não é para uma elite de crentes, isso não é para um grupo reduzido de crentes. É santificação. Nós temos não é específico para pastor, não é específico para escritora de livro, não é específico para quem está no ministério, para quem é líder. Devem viver uma vida de santidade, de santificação. Para todo mundo, está na Bíblia, a Bíblia é bem clara com relação a isso. Essa é uma frase que a Deus, né? Que é: sem santidade não verei a Deus. Eu digo: Senhor, me sonda todo dia. Eu tenho um temor assim sobre isso. E uma das coisas que realmente torna tudo mais difícil é porque a gente perdeu a cultura de pensar no da igreja mais primitiva e os irmãozinhos mais antigos. Os hinos trazia isso, as canções trazia isso. Para uma viagem, a gente fica naquela expectativa: como que vai ser lá? Como é que é o hotel? Como é que é isso? Como é que é aquilo? E por que a gente não... Como é que vai ser a nossa casa? E tudo fica mais fácil
O problema, e no final desse capítulo eu falo sobre a obediência, o problema é que a gente pensa no obedecer a Deus, na santidade, como um fardo, como algo muito pesado. Mas se nós pensássemos como vai ser a nossa casa, meu Deus, como é que vai ser? Minha filha tem 5 anos, né? E ela outro dia estava me perguntando, mãe, como é lá no céu? Como é que Jesus está no céu e ele não cai do céu, mãe? Na rua, como é que é de ouro? Eu disse, filha. E lá a gente vai ter comida, a gente vai ter geladeira, filha. Eu não sei, vamos estudar e vamos perguntar a Jesus como é que vai ser lá no céu. Eu só sei que lá é o melhor lugar que existe. Para ir para lá só vai com Jesus. Então, falando sobre isso, em lugar de o inimigo ele é tão astuto que ele mistura tudo, né? Ele faz uma salada. Então, é muito mais difícil pensar. Ouve-se muito, obedecer a Deus existe um preço, tem que obedecer, obediência, santidade, mas meu Deus, sem santidade eu não vou te ver. Senhor, eu quero ir lá para o céu, eu quero ver o céu. Como será as ruas de ouro? Tudo fica mais fácil. Com a nossa família, a gente não renuncia, a gente deixa de gastar, a gente faz uma poupança, né? Assim, porque a gente está contemplando aquela viagem, né, pastor? Então, eu acho que é por aí, né? Da cultura do céu, a metanoia passa por isso. A metanoia da nossa mentalidade com o que a gente faz. Uma coisa que Pode falar. E ela é muito, muito perfeita, porque é o seguinte, é uma viagem, nós estamos de passagem, nós somos peregrinos aqui. Aqui morada permanente. A Bíblia fala isso, né? Nós somos representantes do reino de Deus. E quando a gente que o pessoal diz, é porque não vou dizer nem polarizada, mas ela era muito fria na interpretação bíblica. E a interpretação fria da Bíblia, ela traz um risco muito grande de você se tornar um legalista. Esse é o grande problema. E Jesus, ele era santo, mas ele era um cara que vivia no meio de todo mundo. Agora, ele não fazia o que todo mundo fazia. Jesus era santo, mas ele estava inserido dentro de um contexto cultural, ele estava numa festa, né? E o primeiro milagre dele foi feito numa festa. Jesus visitava, ia na casa de pessoas, Jesus estava no meio da multidão. Pessoas de índole duvidosa. Jesus comia com pecadores. O grande E isso foi prática durante muitos anos no Brasil, em que a gente achava que ser santo era você viver carrancudo feio. Ter uma expressão diferenciada, e aí vivia uma vida quase que legalismo, né? E a gente tem que olhar para Jesus e tem que ver que o modelo de santidade que a gente tem que viver é o modelo de Jesus. No modelo de Jesus, pode aprender como agrada a Deus. Não pecar não é castigo, não é
Se você ler o Salmo 119, você vai ver que no Salmo 119, o salmista ele exalta a palavra de Deus porque ela que protege, ela guarda, ela ilumina, ela dá conhecimento. Então, a lei ela é perfeita. Com um peso, é porque a gente não aquilo ali é um castigo, que Deus está querendo te punir, que Deus está querendo jogar um peso sobre você. E pra aí mim tá perfeita a internet aqui. A minha também está funcionando bem. Esse peso é um peso que traz uma repulsa viver em santidade, porque quando você fala na igreja de santidade, aí a galera que não está se relacionando com Deus, que não tem uma vida de comunhão com Cristo, vai achar que santidade é o quê? Bota uma burca na cabeça aí, né? Bota uma Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, vai para casa, não faz mais nada da tua vida. E não é isso, a expressão de santidade, né, não Essa analogia, ela é perfeita, pastor, mas é porque veio do céu mesmo, porque eu digo, o Senhor é inesgotável. Quanto mais coisas acontecem, e é de Deus mesmo. Se eu falo algo que eu nunca não pensei durante a escrita do livro, mas quando eu estava pensando aqui, quando a gente está dentro do avião, uma porta? Não, porque sabe que algo muito ruim vai acontecer. Então, a gente morre se a gente abrir uma porta, se a gente quebrar uma janela, a pressão nos esmaga e dá tudo errado. Então, a palavra de Deus é justamente isso, é a proteção, os princípios do Senhor, exatamente a janela que não é para ser aberta, a porta que não é para ser aberta, e a gente obedece ao Senhor, às instruções, a gente obedece. Duvido ficar perto de uma porta e querer abrir. Uma pessoa em sã consciência não vai fazer nada disso. Então, é exatamente gostando da viagem. Eu digo sempre, se diverte, porque o maior peso ele deixou aquele que nos capacita para estarmos ali desfrutando, né? O Espírito Santo, quando a gente une esse entendimento com o poder do Espírito Santo na nossa vida, que carrega o Espírito do Deus vivo na barriga, dentro, não pode ser normal. A gente tem que viver esse dia, desfrutando a viagem, desfrutando o serviço de bordo que o próprio Jesus conquistou para a gente, né? E é infinito. Essa analogia, a gente vai, Deus é perfeito. Então, assim, muito obrigada, pastor, por ter compartilhado. Que bênção foi para a minha vida. E eu sei que será para muitas vidas, pessoas que vão escutar essa live gravada. E o que eu tenho para dizer é que eu sei que essa analogia, ela nasceu no coração do Senhor e vai mudar muitas vidas. Então, por isso que eu tenho me dedicado, tenho tentado dar o meu melhor, porque, como eu disse, foi só uma luva e minha oração é que atinja muitas pessoas. A gente está aí, amanhã a gente tem mais uma live. A live de amanhã, pastor, vai ser fantástica. Até tentei chamar o pastor Thomas, mas o bichinho nessa rotina dele não conseguiu. Que vai ser sobre o cuidado da nossa alma. Eu vou deixar só um spoiler aqui. Tem um capítulo do livro, porque o pastor nem leu o livro todo, o pastor só recebeu o capítulo de hoje. O último capítulo do livro fala isso. A aeromoça fala assim: se houver despressurização, marchas cairão e primeiro coloquem você. E aí o Senhor falou para mim: quantas pessoas estão dentro das igrejas cuidando de vidas e não cuidam primeiro de você? E é sobre isso a live. Então, quero deixar vocês com esse
gostinho, agradecer o pastor, a sua disponibilidade, que Deus continue te abençoando. O seu ministério só está no começo, né, pastor? Mesmo tem 30 anos, sei lá quantos anos já o senhor está no ministério, mas assim, quando o senhor sobe no altar, o Senhor te usa e tem sido uma bênção. Muito obrigada. E como eu sou da Igreja do Amor, eu tenho que terminar a live fazendo um coraçãozinho, dizendo que o Senhor mora no nosso coração. Pronto. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo carinho, pelo amor. Vocês são muito amados nessa família, seus pais, seus irmãos, você são muito queridos por todos nós, e nós somos parte de uma mesma família, essa família que existe há muito tempo, vai continuar existindo durante toda a eternidade. Isso é grato, saber que nós fazemos parte do reino de Deus. Isso é gratificante demais, é saber que o Espírito Santo, ele move, ele opera. Eu agradeço pelo convite e peço a Deus que ele continue te abençoando, que ele continue te dirigindo, que esse livro, ele seja a voz de Deus para muita gente, ele alcance muitas pessoas para a glória de Deus. Amém. Esse é o meu desejo. Então, continua com a gente, vai ter live amanhã, quinta e sexta, e o lançamento do e-book é segunda-feira, um evento online, com a pastora Luciana, que é uma pastora do Rio de Janeiro, com o pessoal que Deus uniu para fazer esse projeto acontecer. A gente vai lançar o e-book, crendo que o Senhor já fez acontecer o livro impresso. O milagre que vai ser o lançamento. Fica conosco, pastor, acompanhando, e muito obrigada, viu? Boa noite para o senhor. Obrigado. Um grande abraço, boa noite, fiquem na paz.